Olá, crianças! Então vamos agora às características desse gênero textual, texto teatral. Eu vou abrir uma tela aqui com vocês e vocês irão acompanhando junto comigo. Então vamos lá. Características do texto teatral. Nós já sabemos que é um texto escrito para ser encenado, ou seja, para ser representado, né? Para ser representado através dos personagens. É um texto que possui o gênero narrativo também, né? Ele possui começo, meio e fim. E essa narrativa, ela é representada pelo narrador, onde ele apresenta o que será encenado. E esse narrador, ele também tem uma característica muito interessante. Ele faz uma interação com o público que estará assistindo, ou seja, o narrador, ele conversa com o público. Vocês vão perceber isso quando nós formos ler a página 76, que é o início do texto teatral que nós vamos trabalhar. Vocês vão perceber a interação que o narrador faz com o público, certo? Então, voltando lá, né, as características do texto teatral, nós também temos os personagens que fazem parte desse texto, nós temos o diálogo, que ocorre no discurso direto, ou seja, os personagens, eles falam diretamente um com o outro. Não existe um narrador dizendo aquilo que o personagem está falando. Quem fala é o próprio personagem, por isso que é um discurso direto. Existe um lugar onde o teatro, a peça, ela é encenada, né? E esse lugar ele é representado através de um cenário. Por exemplo, se a história está se passando numa floresta, o cenário deve ter características de florestas. Se a história está passando numa cidade, o cenário deve ter características de uma cidade. Assim como o figurino também. O que é o figurino? São as roupas que os personagens usam para estar representando os personagens, certo? Que os atores usam para estar representando os personagens. Por exemplo, se é uma peça que está falando de animais, os atores estarão vestidos do quê? De animais, né? Então eles se caracterizam conforme o lugar, conforme o cenário, conforme a peça, certo? Existe também, que é muito importante, muito utilizado no texto teatral, a linguagem corporal. O que é a linguagem corporal? São as expressões, são as nossas expressões. Expressões de alegria, expressões de tristeza, expressões de dor, certo? E também dentro desse texto existem os indicadores, que nós chamamos de rúbricas. Sabe o que é isso? No texto que vocês vão ler, vocês vão perceber que existem alguns comandos que estão entre parênteses. Por exemplo, quando pode ser que esteja escrito assim: a personagem Lulu entrou rapidamente. Aí aparece entre parênteses, né? Que ela entrou correndo, entra correndo. O personagem, então, ele sabe o que ele tem que fazer, é a ação dele. Então, ele tem que correr para o palco. Personagem Lulu chora. Aparece assim entre parênteses. Então a ação dele é chorar naquele momento, certo? Vocês vão entender melhor quando vocês lerem o texto, certo? E aí eu vou explicar junto com vocês. E por fim, as ações e o desenvolvimento, né? O desenrolar de toda a história, de toda a trama. Tudo bem? Então, essas são as características mais marcantes e presentes dentro desse gênero textual, que é o texto teatral, ok? Nós vamos então fazer a leitura, eu peço que vocês acompanhem junto comigo. Eu vou dar algumas pausas durante a leitura para mostrar para vocês as características do gênero, ok? Então vamos lá? No próximo vídeo, então, eu estarei iniciando a leitura deste texto, que está na página 76.